6.138, de 28 de dezembro de 2011, e o contido no processo administrativo número 10.784 de 2011. Então, o que diz o governador? Que, respaldada na Lei 6.138, de 28 de dezembro de 2011, aprovado por essa casa, que criou a tarifa aquaviária de equilíbrio única e delegou ao governador, por decreto, estabelecer o tarifaço de R$ 4,50, que já era conhecido de todos quando esta lei aqui foi discutida, porque todos os jornais já publicizavam esse valor, e eu mesmo, aqui ao encaminhar a matéria, falei sobre esse valor de R$ 4,50. Então, quem diz é o governador. Aí ele vem, decreta, lá no artigo 2º, fica estabelecida a tarifa aquaviária de equilíbrio única em R$ 4,50, que fez parte do texto da lei, a criação da tarifa única de equilíbrio, e o valor a lei delegou ao governador. No parágrafo único do artigo 2º, ele diz que o usuário que não portar o cartão do bilhete único tem que pagar R$ 4,50. E no artigo 3, ele diz que para atender os princípios da mobilidade, acessibilidade e universalidade, fica estabelecida a tarifa aquaviária social e temporária em R$ 3,10. E no parágrafo único do artigo 3º, ele diz que está subsidiando a diferença entre R$ 3,10 e R$ 4,50. Então, é claro que a lei foi o instrumento legal que o governador utilizou para emitir o decreto que está à disposição de todos. Não tenho nada que todos votem conforme a sua consciência. Eu votei contra, porque isso é um tarifaço, como outros votaram contra, porque isso prejudica a população, porque isso é um assalto ao bolso do povo, porque o subsídio não é dinheiro do governador, é dinheiro dos nossos impostos. Mas quem votou a favor, o fez por outras questões suas. Mas não tem como, eu votei a favor, mas sou contra. Ou eu sou contra, mas eu devia ter votado a favor. Ou não é. A vida é escolha o tempo todo. É só para ficar claro, porque poucos se referiram aqui o decreto. E o decreto foi publicado no Diário Oficial e se remete à lei. Concedo rápida parte a Vossa Excelência, porque quero falar sobre um outro tema, e dar uma parte ao deputado Marcelo Freixo. Postão, deputado Inês Pandeló. Luiz Paulo, o primeiro parágrafo que o senhor leu aí, fala da AGETRANS. O primeiro item, não sei se é parágrafo, se é item. Bom, fala da AGETRANS. E Vossa Excelência sabe muito bem que quem reajusta a passagem é a agência de transporte. Posteriormente, lá no final, o governador cita a lei, porque realmente, pela lei, ele tem autorização de fazer o subsídio. Agora, dizer que por conta do governador citar a lei, é porque nós autorizamos o aumento, aí é falar meia-verdade. Vossa Excelência, me desculpe, isso é falar meia-verdade. A verdade é, a Assembleia não tem poder de aumentar tarifa de transporte, seja barca, seja ônibus, seja onde for. E Vossa Excelência sabe disso, porque foi no governo que Vossa Excelência foi vice-governador que isso se modificou. Então, vamos falar a verdade toda, por favor. Bom, primeiro, senhor presidente, concedi uma parte à nobre parlamentar, mas jamais a citei. 2, não falo meias verdades,
falo verdades que eu julgo inteiras, até porque a vossa verdade também não é a minha. A única verdade única é aquela que vem de Deus. Todas as outras verdades são relativas. 2, senhor presidente. Estamos falando da verdade humana, porque a outra eu não discuto. Digo e repito, quem deu esse cheque em branco para fazer o tarifaço ao governador, quem delegou a ele, foi o texto da lei. Por isso que ele se remete à lei. 2, que no momento que se discutia a lei, todos já sabiam aqui, porque todos os jornais noticiavam que o tarifaço ia ser de R$ 4,50. Matéria vencida, volto a dizer, a vida é assim, escolha o tempo todo, ou isso ou aquilo. E agora, quero voltar à questão da saúde, senhor presidente. Porque temos um governo do Estado que tirou penúltimo lugar no IDEB, no Índice de Educação, antepenúltimo lugar no biênio 2009-2010, no indicador da saúde. E o município da capital tirou o último lugar entre todas as capitais. Concedo a parte ao nobre deputado Marcelo Freixo. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, pela gentileza. Não daria tempo de eu me inscrever, ainda tem o deputado Robson Lito inscrito. Eu quero muito rapidamente, amanhã, do primeiro momento, aqui no primeiro expediente, vou falar sobre isso, mas hoje, a matéria do jornal O Globo, da página 3, também na página 4, né, é contundente. Nós tivemos primeira pesquisa do Ministério da Saúde, indicando essa tabela que Vossa Excelência faz referência. A Prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro, em último lugar. O prefeito reagiu muito mal, não fez autocrítica e disse que toda a culpa daquela informação era do Ministério da Saúde, que não computou os dados de 2011, só os dados de 2009 e 2010, se esquecendo que 2009 e 2010 o prefeito também era ele, né? É só um esquecimento, mas 2009 e 2010, leia direito a uma informação, e o prefeito era o mesmo prefeito de 2011, ok. Hoje, a matéria com dados atuais, com visitas recentes dessa semana, a rede hospitalar da cidade mostra que é um caos. E é um caos, deputado Luiz Paulo, porque se investiu muito mais em contratos nebulosos com OSs do que com recursos humanos. Porque você vai em hospitais que o prefeito inaugura e depois nunca mais aparece, e que não tem médico, que não tem enfermeiro, porque paga mal, porque um médico contratado por uma OS ganha R$7 mil, e a chefia é feita por um médico concursado que ganha 1.700. Deputado. Qual é o lugar que isso vai funcionar? Então, o caos da saúde tem responsabilidade pública, tem responsabilidade política, e está na mão do prefeito, não adianta dar piti. Tem que assumir a sua responsabilidade e entender que investiu nas OS porque não tem a transparência devida, porque contratos estranhos são feitos, e deixou de investir onde deveria investir, que é evidentemente no recurso humano que tanto carece a saúde. Obrigado, deputado. Deputado, peço que conclua para que a gente possa respeitar o tempo do deputado Robson Leite. Perfeitamente, Vossa Excelência. Eu sou bastante cumpridor dos dispositivos regimentais. Só para encerrar, eu diria, deputado Marcelo Freixo, prefeito Eduardo Paes só teve razão em uma coisa, quando ele disse que no biênio 2009-2010 era presidente da República Lula e era ministro da Saúde Temporão, e que SUS é Sistema Único da Saúde. Então, está no ralo o município do Rio de Janeiro, o Estado e a União. Os três são corresponsáveis pelo genocídio que está sendo feita com a saúde do nosso Estado contra a população fluminense. Muito obrigado, senhor.